Ok. Bom, tá. Eu vou começar pela introdução. E aqui do lado tem a roupa que eu subi o Everest. Depois, quem quiser conhecer, fique à vontade. Bom, era o dia 16 de maio de 2022, às 7h45 da noite, horário do Nepal. 11 horas da manhã, horário do Brasil. A gente começou a subir prevendo que subiria em 11 horas. Quando chegasse lá em cima, estaria nascendo o sol, né? E nessa época do ano, a coisa mais bonita que tem é que o sol e a lua aparecem ao mesmo tempo abaixo do Everest. Mas, né, eu subi em 8 horas e cheguei às 3h45 da manhã. E você não pode ficar esperando o sol nascer. Então eu fiquei meia hora no cume. Mas, para chegar lá em cima, é uma jornada, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Essa é a foto do cume. Né? Aqui tem um totem, que tem uma bandeira de orações. Os Sherpas são budistas. E aqui sou eu, né? E aqui é a minha homenagem ao lugar da palestra, agradeço. E aqui são os Sherpas que nos acompanharam. Um é o carregador dos oxigênio, o outro é o meu Sherpa e eu. Tá? Eu sou Joel Krieger, sou casado há 49 anos, né, com a mesma esposa. Né? Tenho 3 filhos e sou avô de 7 mais 4 netos. E alcancei o topo do Everest às 3h45 da manhã, no dia 17 de maio deste ano. Me perguntaram, é deste ano. O início foi um trekking ao campo base do Everest. E essa pessoa aqui é o Vitor Negretti, que é um dos maiores alpinistas que o Brasil já teve, que infelizmente morreu em 2006 subindo o Everest sem oxigênio. E aí eu sempre faço uma citação, né? Isso é: mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra o ar. Está no Coríntios, na Bíblia, né? E faz muita referência ao nosso processo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o gelo que levanta uma pedra na geleira. Então, a cada ano acontecem muito desses movimentos e vocês vão ver esses movimentos. Bom, quem que eu sou? Sou engenheiro de computação, me formei em 1974. E em 2003 eu fiz um mestrado em engenharia de produção. Eu precisava de alguns conhecimentos adicionais. Eu fui nadador na adolescência e parei de nadar aos 18 para casar. Quando eu casei eu tinha 19 e ela tinha 17. Pedi permissão para os pais, porque naquela época, né, tinha que ter assinatura. Abaixo de 21 anos precisava de permissão. Eu voltei a me exercitar aos 50 anos. Fiquei 32 anos totalmente sedentário. A única coisa que eu fazia era, de vez em quando, ia dar uma volta no parque, quando tinha bastante sol, né, temperatura agradável, era tudo que eu fazia. E atualmente eu tenho uma rotina de exercício e voltei a partir dos 50, com o começo. Né? Então, tudo na vida é definir metas. São processos. É um processo que a gente faz naturalmente e não se atenta, que é definir as metas, planejar, né? Se preparar e executar. E saber que, se não dá certo, você tem que começar tudo de novo, corrigir os erros e seguir para frente. Eu fiz isso várias vezes. Tá? Qual foi a meta? Escalar os 7 maiores cumes de cada continente. Tá? Vocês vão dizer, mas só tem 5 continentes. Mas como foi um americano que fez esse desafio, ele tinha que incluir uma montanha dos Estados Unidos. E a montanha mais alta da América do Norte é no Alasca, é o Denali, que é considerado o Polo Norte. Então ele incluiu também o Polo Sul. Então
sexto e o sétimo é o Polo Norte e o Polo Sul. Inclusive, a Antártida, né, que é o Polo Sul, é considerado um continente porque ela não tem ligação por terra com nada. Por que essa meta? A primeira pessoa a realizar esse objetivo, né, e né, é um desafio físico e principalmente é um exemplo para as pessoas da minha idade. Ontem eu dei uma palestra na Associação dos Aposentados da Caixa Econômica, né, e tinha muita gente que faz exercício e tem muita gente que não faz, né, e aí nós vamos chegar nesse ponto. Né? Então, quais são os 7 cumes? O Vinson, na Antártida, uma montanha baixinha, 4.800. O Aconcagua, aqui na América do Sul, que tem 6.900. O Kilimanjaro, na África, que é a montanha que eu vou mostrar para vocês, que é muito bonita. O Everest, na Ásia. O Elbrus, na Europa. O Elbrus é no Cáucaso, tá? Onde tem as montanhas mais altas da Europa. De um lado é a Europa, do outro lado é a Ásia. E o Elbrus é do lado de cá. Né? Senão seria o Mont Blanc. Né? No Ártico é o Denali. E na Oceania é a pirâmide de Carstens, que é na Papua Nova Guiné. A gente assim, estudava geografia há séculos, era só Austrália e Nova Zelândia, mas a Papua Nova Guiné faz parte da Oceania. Aí cruzar o Canal da Mancha, que é nadar 33 quilômetros, que não é um grande problema. Então, o problema é a temperatura da água, que é entre 14 e 17 graus. E o tempo estimado é entre 9 e 12 horas. Os 33 quilômetros, na verdade, é a distância em linha reta. Mas ninguém consegue nadar em linha reta, então normalmente você nada 40. Eu nadei 39.200, então, e me tiraram da água. Eu vou mostrar isso. Aí você tem que planejar. Tudo é planejamento. Subir uma montanha é planejamento. Sair de casa e chegar no trabalho é um planejamento. Agora tem o Waze, a gente já não se preocupa com isso, mas tem que saber. É um caminho, tem que tomar cuidado, tem trânsito, tem tudo. A vida toda é uma sucessão de planejamento. Então, como é que é o planejamento para essas coisas? Primeiro, você tem que estudar a história. Tem bibliotecas e bibliotecas, livros e livros sobre isso. Então, tem livros mais conhecidos, menos conhecidos, mas qualquer dessas montanhas tem, no mínimo, uma dezena desses livros. Tem que entender os detalhes. O que você precisa saber para cada montanha? Cada montanha tem uma característica específica. Tá? A maioria é caminhada, mas tem alguns detalhes técnicos que você tem que aprender. Você tem que analisar a logística e as limitações. Quando chegar, quando é que é a temporada, quem te ajuda, quem não te ajuda, tá? Se tem empresas, como é que a coisa funciona. Você tem que definir uma rotina de preparação. Como você se prepara? Para cada uma das montanhas, a preparação é muito similar, mas sempre um pouquinho diferente. Tem que ter profissionais competentes e experientes. E tem que compatibilizar o dia a dia do trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia, né? Apesar de ser velhinho, né? Eu continuo trabalhando, né? 8h30 eu tenho que estar disponível. Com a pandemia, eu trabalho um dia na empresa e o resto do tempo em casa. Então, você tem muito tempo e eu trabalho com mercado com comércio exterior. Então, eu tenho muita ligação com chineses. E aí os horários são trocados. Tá? Então, nós temos certos horários. Outra vez eu vim aqui, né? Um dia eu não podia ficar porque tinha uma reunião às 3 da manhã. Porque às 4 eu começo a trabalhar, a treinar. E às 8 eu começo a trabalhar. Bom, então qual é a minha rotina de treinamento? Eu treino, em média, 4h30 por dia. Eu nado, pedalo e corro. Todos esses são exercícios aeróbicos que dão a condição física. E também aí eu compito
De vez em quando, porque você tem que ver como é que o treinamento está indo. E principalmente, eu sempre digo, né, eu compito de vez em quando, às vezes eu competia com as crianças. Uma vez eu ganhei do menininho, aí ele chorava, como é que eu perdi para aquele velho? Né? Aí eu disse para ele, olha, filho, tá, assim, o negócio é o seguinte, você treina para melhorar, e eu treino para não piorar. Porque à medida que os anos vão passando, você tem que, às vezes, até aumentar o treinamento para ter a mesma forma física que você tinha antes. Tá, então eu tenho tudo. Então, técnico de natação, uma nutricionista, que é fundamental. Tá? Sobre montanhas, principalmente, ela entende muito hoje, porque nós estudamos o processo e fizemos alimentação. Na primeira vez que eu fui para o Everest, todo mundo riu da minha alimentação. Agora, se você for, tá? Todos os brasileiros seguem a mesma rotina. Tá? Eu tenho um técnico de corrida, um personal trainer para fazer musculação. Tá? Tenho triatlon e tenho um cardiologista para ver, manter a máquina funcionando. Bom, como é que você se prepara? Eu sempre digo, treinamento é 99% transpiração e 1% inspiração. O que é inspiração? É você acordar e saber, né, que treinamento é uma rotina. Tem que ser todo dia. Não adianta não treinar um dia e dizer que no dia seguinte vai treinar o dobro, porque não adianta nada. Você só se machuca e não resolve o problema. Então, tem que ser uma coisa constante. E 1% de inspiração para você acordar, chegar na borda da piscina e não tem mais jeito. Você pula na água e vai treinar. Porque começou, não tem o que fazer. Tem que ter uma rotina regrada. Sim. 3h30 da manhã, eu levanto, 4 horas eu estou na piscina. Todo dia. 365 dias por ano. Não importa o que aconteça. Né? A alimentação tem que ser controlada. Né? Não dá para comer qualquer coisa. Né? Tem problemas de idade, tem problemas também, né, de musculatura, etc. Tem que acompanhar a evolução. Tá? Para isso que a gente compete, tá? Que não tem, tá, esporte de idosos, tá, de masters, tá, que até falar, é para você ver o resultado do teu treinamento, não é para ganhar e não, ou perder. Às vezes é consequência, você ganha, às vezes você perde, é normal. Aí tem que, principalmente, não esquecer disso, tem que compatibilizar com a vida profissional. Bom, como é que foi a minha preparação? Eu recebi um convite em janeiro de 2003 de um amigo que leu um livro sobre o trekking do campo base do Everest. O livro, que era um pouquinho pretensioso, se chamava O Meu Everest, do Luciano Pires. Tá? Que ele descreve o trekking, tem muita coisa real e tem muita coisa exagerada, tá? Mas foi o primeiro contato que a gente teve com o trekking. Tá? E aí eu precisava treinar. Eu só sabia nadar naquela época. Na hora que eu cheguei para o técnico de natação e disse, olha, eu tenho 45 minutos para treinar. Ele disse, não, então você pode treinar tranquilo que, tá, você não precisa para o trekking nada além de conhecimento, preparação aeróbica. Eu falei, tá bom. Então, o primeiro treino que ele me mandou deu 1h15. Eu tive que reorganizar, porque não tem hora de almoço de 1h15. Tá? Eu comecei a treinar às 6 da manhã. À medida que eu fui aumentando os esportes, eu fui diminuindo o tempo de início. Aí nós tínhamos que ver um detalhe importante. Como é que você se adapta à altitude? 99, os quebrados, né, de pessoas no mundo se adaptam à altitude fazendo uma aclimatação consciente. E de repente, se o raio caiu na tua cabeça e você é aquele que não se adapta de jeito nenhum, não tem jeito. Então nós fomos fazer, em maio de 2003, fizemos o caminho Inca. Foi a primeira vez na minha vida que eu acampei. Nunca tinha entrado numa barraca. Aliás, assim, nunca tinha entrado num saco de dormir, que foi uma dificuldade, porque eu só descobri que tinha zíper no dia seguinte. Então, a primeira vez foi um desastre, né? Mas, assim, a gente aprende. A gente sai da zona de conforto e aprende, tudo a gente aprende.
E aí, em outubro de 2003, eu fiz o caminho Campo Base do Everest e Gópio. Eu vou depois mostrar esse caminho. Tá? O caminho do Campo Base eu tive a sorte que o meu guia era o Vitor Negretti, tá? E ele transmitiu para nós aquele entusiasmo que ele tinha pelas montanhas e o conhecimento que ele tinha e o amor que ele tinha por aquilo. Aí, em 2010, eu já estava preparado, eu subi o Aconcagua. O Aconcagua é um ponto, né, de inflexão. Então, se você sobe o Aconcagua sem oxigênio, teoricamente você sobe o Everest com oxigênio. Então, o meu projeto começou, que eu soube que eu tinha condições de fazer, só em 2010. Aí eu já estava em forma física, já competia em natação, já estava fazendo as coisas. Aí, em 2012, meu primo me convidou para fazer uma corrida. Disse, vamos fazer o curso de Los Angeles? Vamos. Aí eu liguei para uma pessoa que eu conhecia e disse, eu preciso treinar para fazer o curso de Los Angeles. Ele falou, você sabe o que é o curso de Los Angeles? Eu falei, não. Ele falou, não, é uma corridinha que você sai da Argentina, vai até o Chile e volta, 106 quilômetros. Aí eu liguei para o meu primo e disse, olha, é 106 quilômetros. Ele falou, não se preocupe, é 3 dias, então vai tranquilo. Aí eu treinei, né, aprendi a correr, né, porque a gente tem que aprender a correr também. É diferente, né? A gente precisa aprender para não se machucar, como é que faz, etc. Né? E fizemos um curso de Los Angeles. Foi, né, difícil, porque era em dupla, então ele tinha que me esperar. Em setembro de 2012, aí eu já estava treinando corrida e ele queria correr mais algumas corridas, né? Assim, 83 quilômetros, 50 milhas. Né? E aí nós fomos no Colorado, porque ele precisava de pontos, que ele queria fazer, ter uma corrida em volta do Mont Blanc, tá? E ele queria fazer essa corrida e precisava de pontos. Eu falei, não, eu vou com você. Aí nós corremos, tá, nas montanhas do Colorado, só que aí era um dia, mas aí já estava melhor de forma. Eu tinha 15 horas para fazer, eu fiz em 13, ele fez em 12, e tranquilo. Né? Assim, é muito legal porque é nas pistas de esqui no verão. Então você sobe e desce. É até interessante, porque, né, assim, no final é um pouco difícil, porque é uma subida, lógico. Né? Mas, né, aí em setembro de 2012, eu comecei a me preparar para ir para o Everest. Aí, sim, o pessoal, a primeira vez eu fui com o pessoal da Grade 6, né, que é uma empresa de Campinas, né, que tem o Carlos Santanella, que é o cara que mais subiu o Everest, tinha o Rodrigo Ranieri, tinha um monte de gente. Ele disse, olha, você tem que aprender a se virar. Porque não importa, você tem guia, você tem um Sherpa, você tem tudo. Mas você tem que saber, tá, a tua sobrevivência. Porque se todo mundo morrer, se você for o único sobrevivente, você vai morrer também? Não. Tá? Você tem que saber voltar, você tem que saber se cuidar das emergências, tem que saber, tá, resgate. Então eu fui para a Bolívia, subi uma montanha de mais de 5 mil metros pela primeira vez, que é muito, muito legal. E aí aprendi os detalhes, fazer nó, por exemplo. A última vez que eu tinha feito nó, eu tinha 12 anos, foi quando eu saí do escoteiro para começar a nadar. E em 2013 eu fiz algumas montanhas na Argentina e no Equador. Por que Equador? Porque em torno de Quito, né, tem um monte de montanhas, né? Você vai, sobe a montanha de 6.000, 5.900, 6.300 e volta para dormir no hotel. Tem todos os confortos e não tem nenhum sofrimento. Né? E, né, no Equador aconteceu uma coisa interessante. Né? Encontrei o Vanderlei Luxemburgo. Estava com o Grêmio lá. Né? Eu disse, olha, o conselho, tá, de quem conhece um pouquinho de montanha, já estava conhecendo, você tem aqui um teleférico, vocês sobem e descem umas 2, 3 vezes para se aclimatar. Ele disse, olha, tá, nós temos a nossa equipe, tá, nós sabemos tudo. Tá bom, eles perderam o jogo, óbvio. E aí eu fiz algumas corridas, e aí me convidaram para fazer Ironman. Aí eu fui fazer Ironman também, tá, porque eu já sabia nadar,
Aí eu tive que aprender a andar de bicicleta, né? A pedalar, porque andar de bicicleta eu sabia, mas pedalar é outra história. Né? E fiz um Ironman. O primeiro Ironman que eu fiz foi em Fortaleza. E aí eu fui, então, tava uma beleza, eu descobri que eu não sabia trocar pneu. Quando o quarto furou, eu parei um cara e disse, olha, troca o meu pneu. Ele disse, não, não posso, você vai ser desclassificado. Eu falei, que é essa? Se eu não terminar, também vou ser desclassificado. Aí ele trocou meu pneu e consegui terminar. Levei 15 horas para fazer esse primeiro Ironman. Ironman, eu acho que todo mundo sabe, é 3.900 de natação, 180 de pedal e termina com uma maratona. Aliás, eu nunca corri uma maratona, só em Ironman. Aí, a execução. Tá? Primeiro, a regra mais importante é lembrar das prioridades. Qual é a prioridade? A segurança. Você tem que saber, tá, o que você está fazendo. Ponto. Tá? E você, tá, assim, já tem um monte de coisas externas que podem acontecer. Agora, o que depende de você, você tem que estar preparado. E a segunda coisa, que eu acho mais importante, é a humildade para você reconhecer os seus limites. Você tem problemas, a montanha vai continuar lá. Você para, volta, tá? Não tem jeito, tá? Não dá para arriscar. A maioria das pessoas que arriscaram os seus limites, infelizmente, morreram. O próprio Vitor, que era um cara que conhecia todas as regras possíveis e imagináveis, tá? Subiu o Everest sem oxigênio, sem acompanhamento, tá? E quando ele voltou 200 metros, ele teve o mal da montanha e morreu lá. Isso é uma coisa, tá, imperdoável. Tá? Alguém subir sem ter uma possibilidade de segurança. E ele sabia disso com certeza absoluta. Você tem que ter atenção aos detalhes. Tá? Teu equipamento é precioso. Qualquer coisa que aconteça com o teu equipamento, põe a perder todo o processo, todo o treinamento, não interessa. Tá? Então, eu quando viajo para o Everest, eu fui 4 vezes para tentar, até conseguir, tá? Eu levo 2 malas iguaizinhas, tá? Porque se uma extraviar, tá? Começou a temporada, você não pode ficar esperando que recupere a tua mala. Aí você vai, quando recuperar a tua mala, você já fez o trekking, você já chegou no campo base, tá? Você dá tempo para que as coisas se consertem. Tá? E você tem que ter uma revisão constante dos equipamentos. Aquela roupa ali, tá? É a mesma de 2013 até hoje. Cada vez que chega, eu levo na costureira, vejo se tem algum furinho. Tá? Garanto que ela está em perfeito estado. Ela já está velhinha, mas está lá. Tá? Para menos 40. E funciona. Bom, então a execução. Tá? Eu fiz várias tentativas. Tá? O Kilimanjaro, que é a montanha mais fácil, tá? Que tem. Tá? Eu fui em 2008 e o guia bebia. Tá? Enquanto ele bebia pouco, tudo bem. No dia, tá, de sair do campo base para o cume, ele bebeu muito. Tá? E aí, assim, sai um monte de gente junto, todo mundo foi para a esquerda, e ele foi para a direita. Eu disse, olha, todo mundo foi para a esquerda. Ele disse, eu sei tudo. Resultado. Então, assim, você sobe, tem 2 caminhos, na verdade. Tá? Tem o caminho normal e tem o caminho pelo areião, que normalmente para descer é uma delícia, mas para subir você pisa 2, desce 1. Pisa 2, desce 1. Quando nós chegamos, assim, porque o Kilimanjaro é um vulcão, nós chegamos do lado mais baixo, óbvio, não dava tempo de subir até o outro lado. Porque a gente tinha que voltar, não tem aclimatação, você faz o Kilimanjaro em 5 dias, né? Você está no cume. Então, tá. Eu fui para o Everest em 2013, 2017 e 2018. Eu vou mostrar essas várias tentativas. O Denali eu fui em 2014. Em 2014, eu fui com uma empresa americana. Nós chegamos no campo 3, né? Assim, todas as montanhas, tem os campos numerados, 1, 2, 3, 3, depois tem o 4 e tem o 5 no Denali. Chegamos no 3, o tempo estava horrível, não dava para subir. Não dava para subir, não dava para subir. Quando deu o 19º dia, o guia
da excursão disse, olha, vamos embora. Mas como? O tempo está ruim, então não vamos esperar. Ele disse, não, vocês, é só 21 dias o tempo de vocês. Mas você combinou com a montanha? Não. Resultado, tá? Todo mundo teve que voltar. Porque ele disse, não, tem outro grupo que vai começar. E o grupo está lá esperando. Né? E vocês não podem ficar, porque aí não tem nem suprimentos, né? E nem guia, porque eu tenho que pegar outro grupo. Resultado, tá? Nunca mais com uma empresa americana. No ano seguinte eu voltei com o Nativo, que a maioria do pessoal conhece. Tá? Voltei com o Nativo, voltei com um amigo argentino. Em 15 dias nós saímos de Curitiba, subimos e voltamos. Também não combinamos com a montanha, mas o tempo estava bom. Dá para contar? Dá. Dá para saber a previsão do tempo? Dá, mas a previsão na alta montanha muda. Tá? Não diariamente, mas muda quase constantemente e tem várias coisas que acontecem. E eu fui para o Canal da Mancha em 2015, 2016. Em 2016 eu cheguei a 800 metros. Tá? Tenho a prova, vou mostrar para vocês. Eu fiz os 7 cursos. Tá? 2010 para a Concagua até 2022. Só eu e o Manuel Morgado levamos tanto tempo para fazer 7 cursos. Tem a recordista, uma moça, né, que fez em 1 ano. Né? E tem uma japonesa que fez em 7 meses. Né? Porque pegou exatamente o planejamento perfeito, todas as épocas. Depois que subiu, já estava aclimatado e foi embora. Subiu a Concagua em janeiro, tá? O Denali em fevereiro e assim por diante. Bom, em natação, que foi o meu esporte, eu fui, por coincidência, ganhei algumas competições. Tá? Nada importante. Tá? A única coisa mais engraçada é o seguinte, eu comecei a treinar natação e com esse técnico inicialmente. Aí, aproveitando as viagens de trabalho, eu fui competir no Campeonato Americano. Eu cheguei lá, fui conversar com eles, eles disseram, quanto você treina? Nós treinamos 12, 15 mil por dia. Eu treinava 5, 6. Né? Eu voltei e falei para o técnico, olha, eles treinam 12, 15, como é que eu vou competir com eles? Ele falou, não, velhinho, não precisa treinar mais que isso. Aí eu tive que trocar de técnico, né? Não tem jeito. Né? Bom, e fiz alguns Ironman, né? E em 2015 eu fui o 25º do mundo. Né? Aí o meu amigo João Carlos, que foi o cara que inventou e me colocou nessa vida, que era muito engraçado, ele perguntou quantos tinham competindo no mundo? 26? Eu falei, não. Tem 2.900 pessoas da minha idade competindo no Ironman. E para entrar no ranking, esses 2.900 tem que fazer no mínimo 2 por ano. Senão não entram no ranking. Então, olha, tem muita velhinho treinando bastante. Então vamos falar um pouquinho das montanhas, aí eu vou chegar no evento. Kilimanjaro, na minha opinião, é a montanha mais linda que eu conheço. Você sai da floresta tropical, chega na savana africana, passa pelo deserto e quando você sobe tem neve. É todos os climas do mundo num local só. Esse era o grupo que subiu. Esse aqui é os alojamentos, porque o Kilimanjaro tem alojamento. É chamado a Rota Coca-Cola. Os americanos chamam Rota Whisky, porque eles bebem no caminho. Mas a Rota Coca-Cola é mais conhecida, porque tem lugar para dormir, você não precisa levar nada, mas você tem um detalhe importante. Como a Tanzânia é um lugar que o desemprego é monstruoso, você tem que contratar um monte de gente que carrega tudo. Até, assim, o maior peso que eles carregam é a alimentação do grupo todo, porque para cada 2 tem 6 acompanhantes. Então, quando um grupo de 10 tem 30. Mas, assim, é parte da regra do jogo e vale a pena porque, às vezes, é o único dinheiro que aquela pessoa vai ganhar o ano inteiro. É uma coisa muito difícil. Esse aqui é o Monte Kenya, que são as 2 grandes montanhas da África. E o mais bonito é que essa visão aqui, é a visão do Kilimanjaro, para o Monte Kenya. E o Monte Kenya
as 2 vezes que eu estive lá, era essa mesma visão. Muito bonito. E aqui é a foto do cume do Kilimanjaro. Então, assim, vocês podem ver que tem um monte de mal educado colando adesivo na placa, mas, né, assim, como todo montanhista sabe, sem a foto do cume, você não chegou. Não tem jeito. Bom, tem o Aconcagua, né, que é realmente uma montanha pelo lado normal fácil, tá? É uma caminhada, não tem nenhuma parte de escalada, nada, tá? Você tem a única, vamos dizer, dificuldade é você aprender a usar crampon, porque o resto é uma caminhada, e é 6.962. Subiu o Aconcagua, tá? Teoricamente você sobe o Everest com oxigênio. Tá? Então, aqui é a Plaza de Mulas, que é o campo base, e essa aqui é a montanha maravilhosa. E aqui, tá, tem 2 lados. Face norte, que é fácil, e a face sul, que é considerada uma das montanhas mais difíceis do mundo, e que 3 paranaenses já morreram lá. Hã? Brasileiros. Não, mas eram 2 paranaenses. Não, eram 2 cariocas e um de Brasília. Mas uma é uma família daqui. Ah, é a família daqui, sim. Não, é o Alexandre. tá? E aqui a foto do cume. Né? Assim, aqui a marquinha, uma cruz de prata que está no cume. E a lenda diz, né, que quando não tem nuvens você vê o Pacífico. Para mim ficou na lenda, e para muita gente também, porque, tá, a maioria do tempo, tá, tem nuvens, então não dá para ver nada. Bom, tem o Elbrus, na Rússia, né, que é uma montanha fantástica, mas tem um problema, na Rússia. Né? Então, é muita sujeira, muita bagunça, uma esculhambação. Né? Mas, né, assim, tem um teleférico que leva até o campo base. Então, as pessoas vão lá para esquiar, né? E para deixar sujeira, óbvio. Então, que limpeza não é, tá, uma coisa. Né? Essa aqui é o campo base. Né? Era uma base militar que eles construíram na Segunda Guerra Mundial, porque achavam que a Alemanha ia invadir a Rússia atravessando o Cáucaso, que eram tudo alpinistas. Nunca. Assim, e aí, né, são containers russos, óbvio, redondos, tá? Porque naquela época não existia container mesmo. E você dorme lá, né, e sobe. Esse aqui é a parte mais baixa, para variar, e essa aqui é a parte mais alta. Então você sobe por aqui, aí dá a volta e chega no cume. A montanha, né, assim, o símbolo é essa varetinha, né, bem russa mesmo, né, desse jeito. A visão é fantástica, mas, né, é o que vale. O Carstens é na Papua Nova Guiné. É uma montanha extremamente fácil. Tá? Você sobe e desce num dia. O único problema é chegar na base da montanha. Então, ou você vai de helicóptero, ou você vai atravessando o pântano. Quando eu fui, obviamente, né, o helicóptero estava proibido, né, abriu agora há pouco. Tá? Então, nós fomos andando acompanhado, né, dos canibais, tá? Porque lá é canibal. A única dificuldade é essa tirolesa. Você sobe por um lado, passa a tirolesa, chega do outro lado. O único problema é o primeiro. Os outros vão atrás da mesma corda. Não, a gente testa, óbvio. Não vai deixar o cara ir mais. Sim. É muito simples, porque o primeiro normalmente leva a corda de condução para puxar de um lado para o outro. Esse aqui é um exemplo da tirolesa. E aqui é o cume da montanha. O problema é que essa plaquinha é a indicação do cume. O que é? Qual é a brincadeira dos infelizes? É esconder a porcaria da plaquinha.
Aí o que acontece? Você chega lá e você tem o trabalho de achar a plaquinha. Levou mais tempo, né? Nós levamos quase 1 hora para achar a plaquinha. Né? Porque os engraçadinhos escondem a plaquinha. Bom, aí tem o Denali. Né? O Denali e o Vinson são 2 montanhas que você tem que ser independente. Você carrega tudo. Você tem todo o esforço concentrado em você. Você carrega um trenó, que é uma coisa... Tem 40 quilos, mas assim como é um trenó, você puxa, é fácil. Né? E uma mochila, né, de 20, 25 quilos, que é alguma coisa normal com o pessoal que sobe montanha. A pergunta é, como é que se treina arrastar o trenó? Aqui em Curitiba. Sugestão. Alguém tem? Hã? Não, você arrasta um pneu. Aí eu arrastava um pneu no Parque Barigui. Aí, obviamente, então, assim, Curitiba é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Né? Sim, você não sabe quantas pessoas te conhecem. Eu descobri um monte, porque ligavam para a pobre da minha mulher e diziam, olha, o que está acontecendo com ele? Ele está arrastando o pneu no Parque Barigui. Quando o sexto ligou, ela disse, ó, não se preocupe, tá? Não se preocupe, é assim mesmo, tá? Ele não morde, pode ficar tranquilo. Porque vai dizer o quê? Que está treinando para subir uma montanha? Bom, o símbolo da montanha é colocado pelo Instituto Geográfico Americano e é colocado todo ano. Tá? Por quê? Porque é uma montanha de muita neve, então ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho a cada ano. Então, normalmente tem uma diferença entre 10 e 20 metros entre um ano e outro. O Vinson é na Antártica, no Ártico, né? 4.892, é baixinho. Sim, o difícil é chegar. Como é que você chega? Chega com esse aviãozinho aqui. É um cargueiro, Ilyushin, né? Que é a fábrica russa que faliu faz 30 anos. Aí você... E o avião voa. Né? E voa bem. Né? Só que é um cargueiro. O que é um cargueiro? Não tem janela. Né? Aliás, tem 2. Né? A do piloto e uma, né, que é a porta. Né? Tem uma janelinha. Aí eles instalaram uma televisão que você vê, né, o avião voando. Não nada. Quem tem claustrofobia morre. E é um cargueiro, eles instalam umas cadeiras, tá, assim, que dá para ver que foi instalado ali em cima do laço. E você anda. Tá? Me perguntaram se a gente tem o efeito, tá? Neve com nuvem. No Ártico, lá no Vinson, tem muito isso. Então, você vai andando aqui, a foto mostra o reflexo do sol e mostra a diferença, mas quando você está andando, você não vê diferença nenhuma. É o mundo branco. Então você vai andando e de repente você entra na nuvem. Só que tem bandeirinhas, tá? A trilha é bem marcada, não precisa se preocupar. Mas, assim, aquela impressão é interessante. Né? E, obviamente, né, é só dia, né? Não tem noite. Aí você tem que ter disciplina. Porque na hora de dormir, tem que dormir. Põe a máscara e dorme. Ou pega o gorro, põe no olho e acabou. Você faz uma noite e dorme. Não adianta, porque senão no dia seguinte como é que você vai se mexer? Né? Esse aqui é o cume, né? E dá para ver aqui, né? Essas montanhas lindas. Né? É muito bonito. Bom, o Canal da Mancha. Né? Isso aqui, ó, é o creme que a gente passa, porque você não pode usar roupa de neoprene. É só calção e creme. Cacete. Porque o primeiro que atravessou era o inglês, tá? Que atravessou usando óleo de ovelha para se proteger do frio.
Só que a empresa que fazia óleo de ovelha faliu uns 30 anos, 20 anos atrás. Então, a gente faz. Esse creme foi desenvolvido para Dailza Damas, não sei se alguém conhece, é uma paranaense que atravessou o Canal da Mancha. Aliás, assim, ela levou 19 horas. É uma coisa assim inacreditável que alguém aguente 19 horas. Todas as vezes que ela foi competir, competições de longas distâncias de natação em água fria, eles tiravam ela da água, não porque ela estava, mas era porque o tempo tinha acabado e ela continuava nadando. Bom, esse aqui sou eu quando eu parei. Né? Foi a primeira vez que a minha esposa foi, nunca mais vai. Enfim, entrou no barco, começou a vomitar e só parou quando nós voltamos. Né? Quando eu parei e disse, vou parar, né? Aquilo foi uma prepotência minha, então eu achei que sabia nadar bem, que dava para engordar rápido, aí você desaprende a nadar. E aí eu subi o Everest em 2013 e fui para o Canal da Mancha. E aí engordei correndo e não deu. Né? Aqui é onde você sai, a Dove, né? Que é a entrada do Eurotúnel, os barcos. E esse aqui é você se alimentando no Canal da Mancha. Você não pode tocar no barco. Se você tocar no barco, você é desclassificado. Tá? Eu estava quase no meio. E aqui é nadando, tá? A onda. Você nada. Tá? Vamos lá, cultura inútil. Como é que tira esse creme? Não. Não. Você tira com WD-40. O WD-40 tem 10 mil utilidades. Uma é tirar esse creme. Tá? Ele é testado hipoalergicamente para pessoas e você passa o WD-40, aí no papel sai tudo. Leva um tempo, porque assim, o papel vai ficando encardido, mas sai. Tá? Aqui assim, os barcos continuam, então não querem nem saber. Tá? E você tem que desviar. Qual a eficiência desse creme em relação a uma roupa neoprene? Faz igual? Não, é completamente diferente. Tá? A função principal do creme é proteger do sol, protetor solar. E você aprende a nadar em água fria. E você aprende aqui em Curitiba, é uma maravilha. Qualquer piscina chega a 12 graus, né? Sim, fácil. Então você treina. Né? Ou vai na represa, no Capivari, Bossoroca. Né? Eu tenho filmes nadando em tudo isso. Né? E aqui é a vez que me tiraram da água. Né? Aqui está a terra. Puxa, Por que tiraram da água? Porque há uns 40 anos atrás, 35 anos atrás, morreu uma brasileira. E diziam, você não está bem, saia da água. E ela dizia, não, eu vou continuar. E quando tiraram ela da água, não deu tempo e ela morreu de hipotermia. Então, quando você entra no barco, vai começar, quem se assina um termo transferindo a responsabilidade para o fiscal que está vendo se você não tocou no barco, se você não tomou nada diferente, coisas desse tipo. Né? E eles... Opa, desculpa. Esse aqui é o meu técnico. Quando eu vi ele na água, eu falei, tem alguma coisa errada. Quando eu descobri, uns 20 minutos depois, eu estava dentro do barco. Então eu não estava tão bem quanto eu imaginava. Mas você vê a terra a essa distância, a tua concentração ia chegar. Né? Mas me tiraram da água. E o ano que vem eu vou de novo. Bom, então é o Everest, que eu acho que é a parte mais interessante do processo. E que tem mais informação. Bom, para chegar no Everest, você tem que fazer o trekking do campo base.
todas as vezes, não adianta, faz parte do processo da aclimatação. Você sai de 2.800 e chega a 5.300. Aqui em Dimboché você sobe uma montanha de 5 e pouco. Aqui em Nantes Bazar, né, você sobe até o Everest View, né, dá uma olhada no Everest, que é uma maravilha, e volta. É o primeiro local que você vê o Everest quase completo, né, que tem montanhas na frente. Então, primeiro problema, chegar em Lupla. Né? E aqui o problema não é o avião, tá? Que é um aviãozinho, tá? Que se os dois motores pararem, ele plana, tá? É diferente, mas o problema é esse aeroporto. Né? Isso aqui é um avião chegando. Tá? Então vocês podem ver a pista, ela é inclinada. Né? E nós estamos filmando de um muro. Aí o avião é um turbo-hélice, óbvio. Tá? Aí ele chega aqui. E faz a curva e acabou. Tá? Chegou são e salvo. Olha, até hoje só um avião caiu, né? E foi porque o piloto errou a pista. Ele entrou na pista de helicóptero e aí explodiu o avião. E aí a curiosidade é que de vez em quando, né, ele não consegue frear, aí ele vai devagarzinho e bate no muro. Aí quebra o nariz. Aí eles tocam o nariz e o avião continua. Tem estoque de nariz, óbvio. Mas não acontece sistematicamente. Acontece, sei lá, 2, 3 vezes numa temporada. Né? Você pensa que faz, numa temporada, tá? Eles fazem 3 a 5 voos, tá? Por hora. Tá? Então, é muito voo. Tá? Então, o índice é pequeno. Tá? Aqui é o caminho, tá? De Lukla até Nantes Bazar. Tá? Essas pontes, tá? Antes eram de madeira, em 2003 não era de madeira, tá? E agora são de metal. O único problema é que passa um de cada vez. Tá? E quando vem o iaque, aí você tem que voltar correndo porque o bicho não para. Tá? E aqui é Nantes Bazar, né? É uma cidade em ferradura. Né? Sim. Quanto mais alto, mais barata a terra. Onde é que é a escola das crianças? E o hospital é aqui em cima, óbvio. Tá? É um lugar mais difícil. Quando eu estava doente, tá? Eu liguei para o médico e disse, você pode vir me ver? Eu pago a consulta. Ele disse, se você não consegue subir aqui no hospital, o que você está fazendo aqui? Aí eu subi, ele disse que não tinha nada. Né? Quando eu cheguei no campo 4, eu descobri que estava com uma pneumonia, mas é normal. Né? Esse aqui é o Everest View. Né? O Everest View é um hotel japonês que eles construíram porque iam levar todos os ricos japoneses para ver o Everest. O Everest é esse aqui. Tá? Não é esse aqui, é esse aqui. Tá? Isso aqui que tem aqui é chamado jet stream. Não é nuvem, é neve que o vento tira de cima do cume. Quando os Sherpas olham, eles dizem, a montanha está brava, não dá para subir. De jeito nenhum. Eu tenho um filme legal para mostrar, daqui a pouco vocês vão ver. Aí você chega em Temboché, que aí você tem a visão do Amadablan, que é uma das montanhas mais lindas de lá, uma montanha baixa, difícil, interessante, que muita gente, muito brasileiro sonha em subir, inclusive o Vitor. E o Everest é esse pontinho aqui. Porque as montanhas que estão na frente dá a impressão que ele é mais baixo. Aí quando você sobe, você descobre que ele é mais alto. E aqui é o templo budista, né, que é o maior templo da região, onde o lama principal da região está lá. E todo mundo passa lá e eles dão um lenço, que é um kata, que se chama, que é para dar sorte.
Esse aqui é a primeira montanha de 5.000 e pouco que você sobe, o Nargajan. Né? Você sobe de Dimboché, sobe e volta, e dorme em Dimboché para fazer a parte da aclimatação. Aí aqui, né, é para lembrar que ninguém é imortal. Né? Aqui, cada montinho desses é uma pessoa que ficou lá em cima. Né? Aqui, só para exemplificar, o Scott Fischer, que morreu em 96, e era um dos maiores alpinistas do mundo e cometeu erros de maior alpinista do mundo. Né? Infelizmente morreu ele e vários clientes. Né? E o Rob Hall também. Né? Então morreram os dois, tá? Tentando salvar os clientes. Né? E infelizmente. Então isso aqui eu sempre digo, é para a gente se lembrar, né, que ninguém é imortal. Bom, aqui é Lobuché, que é entre o Dimboché e o Campo Base. Esse aqui, né, só para quem não sabe, é a pessoa mais velha que subiu o Everest. 85 anos. Né? E ele não subiu empurrado, não subiu puxado, ele subiu sozinho. Tá? Ele subiu como manda a lei. Tá? 400 metros por dia, fazendo aclimatação, levou 17 dias, chegou no cume e voltou. Ele tinha uma equipe fantástica, tinha um patrocínio fantástico e, né, mas, não, sim. A regra é clara, né? Ele tem que andar sozinho. Então, ainda tem bastante tempo. Aqui é a foto que, para mim, é icônica. É eu, o Vitor, o Joca, né? E aqui o Everest. Isso aqui é de Gódio. Bom, aí nós chegamos no Campo Base. O Campo Base é uma cidade reconstruída todo ano. Por quê? Porque é uma geleira. Tá? E a geleira se move. E se a geleira se move, não fica barraca, não fica nada. Então, começa a construção final de março, para os turistas começam a chegar, tá? 10 de abril, né? Aí faz o Puja, 17 a 18 de abril, aí começa o processo de aclimatação, etc. Né? Aqui é para ter uma ideia, e aqui dá para ter uma ideia da dimensão do Campo Base. Veja, o Campo Base é uma cidade. A conta que você tem que fazer é o seguinte, tá? Para cada alpinista, tem, em média, mais 4 outras pessoas. Então, quando vai o limite de alpinistas, que é entre 500 e 600, tem 3.000 pessoas morando em barraca, comendo, tá? Com gente trazendo comida, tá? Tudo a pé, tá? Não tem conversa. Tá? Esse ano tinha um sheik árabe que todo dia vinha um helicóptero trazer comida para ele. Mas, tá, ele subiu o Everest, ele voltou para contar e subiu o Everest. Ele não vai contar que a comida chegava todo dia. Né? Esses detalhes não interessam, tá? Mas, ok. Tá? Ele como subiu. Então, eles são budistas, tá? Eles têm, tá, um respeito muito grande pela montanha. Então, para subir, eles fazem o que se chama o Puja. O Puja é uma festa, tá? Onde eles têm um altar, e esse altar, eles esticam as bandeiras pelo acampamento, cobrindo todo o acampamento, os 4 lados do acampamento, e quando termina a reza budista, essa é uma constância, tá? Leva umas 2, 3 horas, quando termina a reza, estava terminando, aí as bandeiras já estão colocadas. E no final ele te dá um barbante, que é que nem as fitinhas do Senhor do Bonfim, né? Que é uma crendice, e o barbante cai. Chega uma hora que ele apodrece, tá, de tanto você tomar banho, você já voltou, ele cai. Tá? Isso aqui é para, assim, chuveiro quente.
Dá para tomar banho? Dá para tomar banho. O problema é que não é todo dia que tem temperatura fora que dá para você sair num banho quente. Então, às vezes está menos 15, você não vai tomar banho, né, a 38 graus, né, depois sair. Né? Então, você toma poucos banhos. Né? Nantibazar é o último lugar que tem água corrente. Depois disso, você toma banho, a partir que eles carregam com baldes, enchem de água, e aí você tem banho. Isso aqui é, opa, desculpa, é a cozinha do equipamento, do acampamento. Eles são vegetarianos. Lá, eles só comem carne em ocasiões muito especiais. Não pode ser de boi, tem que ser de iaque. Aí, o iaque, eles só comem quando o iaque morre de morte natural. Aí, como é que combina com o iaque morrer na data do casamento? Né? O que acontece? Tem os malditos, né? São pessoas, né, que eles contratam para empurrar o iaque. Ele cai do morro, morre, aí dá para comer. Né? Ele morreu de causas naturais, ninguém matou ele. Aí o casamento sai, e é uma festa, assim, é uma honra ter carne no casamento. É. Tá? Bom, tá? Só para vocês saberem, tem uma padaria aqui na cozinha. Por quê? Porque eles comem um pão frito, chamado chapate. Né? E é um pão, não é pão, tá? É uma fritura lá, tá? Que tem farinha e tal. Mas, assim, para os turistas, eles fazem pão. E não dá para manter pão 2 meses. Então, aí não tem ninguém que pague um helicóptero para trazer pão. Então, eles fazem pão para os turistas. Aí aqui é o treinamento, né, para você aprender a usar oxigênio. Na verdade, você não aprende a usar, você aprende a respirar. Né, porque vem aquele fluxo. Né, para você não se engasgar, você aprende a respirar sistematicamente. Quem nada, fica fácil. Tá? Quem não nada, sofre um pouquinho, mas aprende. Não é difícil. Tá? Então, começa a aclimatação. Acabou o puja, acabou tudo, começa a aclimatação. O cumbu é muito perigoso. Então, já há uns 4, 5 anos, tá? Eles transferiram a primeira aclimatação para o Lobuche East. Tá? Por isso que você passa pela cidade. O campo base do Lobuche é 4.200 e o High Camp é 5.200. Então você sobe, aí dorme, aí sobe até o cume, volta, dorme de novo, sobe de novo, dorme de novo, aí baixa, terminou a primeira fase de aclimatação. 6 dias, né, você fez. Tá? Aqui é a Lobuche, essa é a visão lá de cima. É muito bonito. Aqui é o nosso grupo. Tá? Eu, Carlos Canelas, a Ludmila e o Gabriel. Tá? A Ludmila e o Gabriel é o primeiro casal que subiu junto o Everest na história do Everest. Casados. Já subiu amigos, etc., mas casados, eles foram os primeiros. Aqui é o Sherpa líder. Tá? Todo grupo de Sherpas tem um SIDA, que eles chamam, é o líder, que é um cara experiente. Esse aqui já subiu 9 vezes o Everest. E dessa vez ele não subiu. Mas, né, normalmente ele sobe com os clientes, mas teve um que teve problema, ele voltou para o cliente e nós continuamos. Então, essa aqui é o caminho para o Everest. Campo base, Umbu, até o acampamento 1, que você só vai uma vez, que é um lugar deserto. O acampamento 2, que é um mini acampamento base. O acampamento 3, que é na encosta do Nuptse, não, do Lhotse, desculpa. Tá? E o acampamento 4 e o cume. Daqui até lá, sim, é 848 metros, se subir em linha reta.
O Reinhold Messer, que subiu sem oxigênio a primeira vez, subiu por aqui e voltou. 26 horas, sem oxigênio. Tá? Quando ele disse que ia subir sem oxigênio, todo mundo disse que era louco. Tá? Sim, não vamos dizer que ele não é louco, mas ele ficou internado um tempo, tá? Porque ele cismou em procurar o Yeti, tá? Que era o Homem das Neves. Ele escreveu um livro, A Procura do Yeti. Tá? E aí internaram ele, tá? Mas é mais vingança do que qualquer outra coisa. Tá? Mas ele é considerado um dos maiores alpinistas do mundo, porque ele foi o primeiro que desmistificou isso. Tá? Porque todo mundo dizia que era impossível fazer. Tá? Bom, então vamos falar sobre o Khumbu. Tem que passar, por favor. Esse filme, eu não sei porquê. O Khumbu é uma geleira. E esse filme foi feito em 2 anos. É um time frame. Tá? Então dá para ver a geleira descendo, tá? Que é o normal. Tá? Aí começa a estação de chuvas, parece que ela está subindo. Tá? E termina na estação normal. O problema, qual é o problema? Que essa movimentação abre buracos, crevasses e cria seracs, né? Que já caiu em 2015, caiu em cima de 19 Sherpas. Bom, tá? Então esse é o nosso grupo subindo com burro, e aqui é a tarefa de passar pelas pontes, tá? Que é uma escadinha. Tá? Como é que você treina a andar nisso? Tá? Montei uma dessas escadas dobráveis na sala de casa, botava o crampon e ficava andando de um lado para o outro. Se equilibrando. Se equilibrando. Aí não tenho que cair, tá 50 centímetros do chão. Então o problema era cair, furar o chão, que aí eu apanhava. Tudo bem. Aí botei um tapete, né? Furei o tapete, lógico. Aqui é uma escada mais fácil. Né? Normalmente, o tamanho desses buracos é entre 300 e 600 metros, que é a distância do gelo até a base da montanha. Tá? Aí, quando tem uns buracos pequenininhos, a gente pula. Óbvio que você está preso na corda. Aqui você está descendo e tem um serac aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode cair. Então, quando você desce correndo. Não cai em cima de você. Né? Em cima de mim, pelo menos não, porque eu estou aqui. Né? Opa, desculpa. Mas você cai da escada. Esse aqui sou eu sendo resgatado. Mas, obviamente, eu estava na segurança. Né? Porque o mínimo, né, que você tem que fazer é sempre estar na segurança. Muita gente já morreu porque errou a segurança, ou muito Sherpa morreu porque passava correntes, correndo pelas escadas, porque eles eram. E não, achavam que não tinha problema e caía. Né? E cai mesmo. Né? Agora, tá, o Sherpa que foi pego, se for pego correndo na escada, ele é demitido da empresa que ele está trabalhando. É uma regra que foi criada para impedir essa loucura. Tá? Porque, às vezes, não é nem o problema da altura. Tá? Porque, às vezes, o cara está com piqueta, etc., pode ir se arrastando, mas quando ele chega lá embaixo, tem aqueles limites esperando ele e corta tudo. Chega em pedaços. Tá? Não tem jeito. Aí eu perguntei para o meu amigo que fotografou, por que você não foi me ajudar? Ele tirou 8 fotos. Disse, não, isso é problema do Sherpa. Eu não ia perder a oportunidade, né? De filmar o cara que caiu, né? Tá aí, né? Tá aí. Bom, aqui o campo 1, tá? É um campo de neve no meio do nada, que você para uma vez só, tá?
dorme, porque você sai de 5.300 para 6.000, é bom que você se aclimate, tá? Não tem lugar para nada, tá? Se você precisa fazer as suas necessidades, número 2, você faz num saco plástico, porque você não vai deixar porcaria na montanha. No campo base e no campo 2 tem banheiro, mas no resto é saco plástico. Aí você mira bem e seja o que Deus quiser. E também não tem problema, porque você tem que trazer de volta, né? Porque não cheira, está congelado. Nossa. Aqui é o campo base, né? E aqui é a parede do lote que você tem que subir, né? E que é a parte, vamos dizer, mais difícil. Não, tá? É a parte um pouquinho mais técnica, né? A subida, a descida você desce de rapel, né? Depois eu vou contar como é que eu desci esse negócio dessa última vez. Tá? E o campo 2 é um mini campo base. Tá? Normalmente tem 1/4 do tamanho do campo base, porque não vai todo mundo. Só uma vez, tá? Assim, tinha um americano que era o responsável pela organização para evitar. Tá? No ano que ele se aposentou, teve aquela fila que virou história, tá? Que inclusive morreram 3 ou 4 pessoas na fila esperando. Tá? Não dá. Tá? Normalmente hoje o limite é 100 pessoas no mesmo dia. Aqui o campo 3. Né? Problema do campo 3. Você não pode andar sem estar clipado na corda, na segurança. Resultado, assim, para ir no banheiro é uma escalada. Tá? Aqui, para ter uma ideia, né, do campo 3, né, vocês podem ver as barracas, é tudo inclinado. E esse é o Carlos Canelas e eu. Né? A gente já estava subindo para o campo 4. Aqui chegamos no campo 4. Para chegar no campo 4 foi feita a segunda rodada de aclimatação. Qual é a segunda rodada? Campo base, campo 1, dorme, campo 2, dorme, sobe no campo 3, volta, dorme, sobe no campo 3, volta, dorme. Aí volta tudo pelo cambu até o campo base. Aí você fica esperando a janela para subir, para chegar no campo 4. Porque tem que ter janela. Normalmente, nas temporadas, tem 3 janelas de mais ou menos entre 6 e 7 dias. Tá? No começo de maio, no meio de maio e no fim de maio. Só sobe na janela. Tá? Essa é a visão, né, do Everest do campo 4. Parece uma montanha. Aqui. Por que você leva, tá, um tempão para chegar aqui? Primeiro, né, porque não dá para subir assim. Ninguém é Ronald Mann. Né? O que você faz? Você vem por aqui, aí você tem que dar a volta, chegar na crista e subir pela crista. Aqui parece tudo reto, mas é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tem uns 3 ou 4 trechos. Diria 3 trechos técnicos. Aqui é rocha, que você tem que subir crampon e rocha, né? E roupa, e luva de frio e tudo, e tem que subir com ascensor. Né? É a parte um pouquinho mais chata, tá? Mas é pouco tempo. Né? Aqui é a primeira tentativa. Né? O que aconteceu? Vocês podem notar que eu estou sem óculos. Quando eu fui para montanha, antes de ir, meus netos vieram se despedir em 2013 e quebraram meu óculos. Esconderam. Na hora que eu estava fazendo a mala, cadê o óculos? Não tem mostra. Aí saí correndo, fiz um óculos normal, tá? Só categoria 3, proteção contra a neve, etc. Mas é um óculos normal, tá? Não tem como fazer. Tá? Não tinha viseira, não tinha nada. Tá? O óculos congelou, quem disse que descongelava? Aí, tá? Tem esse trecho de pedra, tá? Que você tem que colocar a ponta do crampon nas frestas da pedra, sem enxergar. Não dá. Aí o Sherpa colocava o meu pé, o primeiro pé ia, o segundo pé escorregava,
e a fila atrás está aumentando. Mas você tem que ter responsabilidade com você e com os outros, porque os outros só tem uma corda, tanto para subir como para descer. E o cara vai ficar esperando. Depois de alguns minutos, longos minutos de tentativa, eu disse, não dá, nós saímos da corda e descemos. Pô, que frustração por causa do óculos, né? Faz parte. Né? A segunda vez, né? Tava quanto? Lá estava 8,500. Na balcão. Já no bolo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ventinho. Tá? Eu vou mostrar de novo para vocês terem uma ideia. Tá vendo ali o jet stream? Estava a 160 km por hora. Houve um erro na previsão do tempo do pessoal, que naquele dia que nós chegamos estava excedendo. Não dava para subir. Isso no quarto, né? No quarto. 8.000 de altitude, só faltava subir. Dava para subir? Não dava. Por quê? Porque o vento, a essa velocidade, penetra na tua roupa. E começa a cair pedaços. Começa a congelar. E aí, além de você perder a sensibilidade, perder força, perder tudo, você perde os pedaços de dedo. Nesse dia, então, tinha 36 pessoas lá, 4 tentaram. 2 morreram e 2 tiveram congelamentos sérios e perderam. O que acontece? Então, assim, houve também, além do erro da previsão do tempo, houve um erro de planejamento da empresa, que não tinha oxigênio para todo mundo. Aí não dava para ficar mais um dia, porque no dia seguinte não tinha mais nada. Estava resolvido. Se tivesse oxigênio, nós tínhamos ficado lá e subido um tempo maravilhoso. Não deu. A terceira vez, foi a vez da pneumonia. Eu cheguei no campo 4 de novo. Eu não conseguia andar em linha reta. E tinha que subir e descer, porque subia só a metade do caminho. A gente nunca pode esquecer disso. E aí tem que chegar, para você ser resgatado em qualquer dessas situações, você tem que ir até o campo 2. Você não pode, até naquela altitude não tem resgate. Então vocês podem ver a quantidade de tendas destruídas, então dá para ter uma ideia do vento. As tendas não destruídas é que tinha gente dentro garantindo a estabilidade das tendas. Esse aqui é eu e o meu chefe, nós estávamos nos preparando para subir. Aqui o curvo, então eu cheguei 3h45 da manhã. O Sherpa ainda, quando tirou a foto com a bandeira do Brasil, então bateu um vento, dobrou a bandeira, ainda fez a sombra do celular dele, eu fiquei sem a bandeira com sombra, mas tudo bem. Está aprovado. Agora vai lá de novo. Tira assim. E aqui aconteceu um outro acidente. Na volta, nesse ponto aqui, que dá mais ou menos 8.800, eu caí. Ali o tal do esporão Hillary, quando teve o terremoto, ele mudou a configuração. Então não tem mais aquela chaminé, que era uma dificuldade. Então mudou muito em relação depois do terremoto. Mas é pertinho do que onde era o esporão Hillary. É uma parte que você sai, foi incompetência, com certeza absoluta foi incompetência. Eu me distraí, caí. Só que você cai de costas, porque você está preso na segurança. Você cai em cima do tanque de oxigênio. Eu quebrei algumas costelas. Quebrei 4. A quinta, a sexta, a nona e a 10ª. E aí, você tem que descer até o campo 2. E tem que saber que do campo 3 para o campo 2 é só rapel. E quando quebra a costela, e a costela não perfura o teu pulmão, não tem problema nenhum. Você só dói quando você respira, mas... Não, você está com oxigênio, mas não tem grandes problemas, porque você vai
e volto. Né? Aí eu já, vamos dizer, eu já tinha experiência em quebrar costela, porque eu estava correndo no Morro dos Perdidos, que é onde eu gosto de treinar, e a gente estava fazendo uma corrida, então você subia pelos Perdidos e descia pelo Araçatuba. E eu caí num buraco. Aí saí do buraco, continuei correndo, terminei a corrida. Aí quando eu vi, que estranho, né? Quando eu respiro, dói. Eu cheguei e tinha quebrado umas costelas, duas. Né? Mas, né? Então, já sabia que tinha quebrado. A única coisa que eu pensei é, se eu não levantar e andar, eles me deixam aqui. Porque aí eles vão ter que arriscar a vida para me descer. E ninguém vai fazer isso. É a regra da montanha, é justo. E todo mundo sabe disso. Então, eu desci sofrendo, eu desci para o campo 4, aí o Sherpa disse, vamos dormir aqui e no dia seguinte nós descemos. Eu falei, não, então, eu não sei a dor que vai estar amanhã. Então vamos aproveitar que eu estou quente. Aí eu desci direto para o campo 2. Então, do cume até o campo 2 nós levamos 18 horas. Mas chegamos. Aí me resgataram, né? Assim, eu tinha um seguro de resgate, o seguro é barato, né? Custa $300. Vale muito a pena. Vale muito a pena, com certeza. Só que aí o cara te levou no hospital, olhou e disse, você quebrou 2 costelas, ele só deu as 2 de cima. Aí, tá certo, você não precisa pagar o resgate, você realmente não tinha condições de andar até aqui. Aí eu peguei o avião e fui para a formatura do meu neto, né, que era nos Estados Unidos. Né. E cheguei lá a 38 graus, né, quase morri de insolação. Né. Porque quando eu subi o Everest, a temperatura estava extremamente agradável, menos 22. Por quê? Porque aquela roupa para menos 40. Então, a tua temperatura era 18. Você estava suando, literalmente suando. Porque você está subindo a 18 graus. E não tem vento que refresque você. Né? E a roupa é feita para não ter penetração do vento. Apesar de quando o vento ficar muito forte, não tem roupa que segure. Então, esses são os 7 cumes, né, que eu consegui. Agora falta o Canal da Mancha e outras coisas que a gente vai inventar. A vida é uma coisa constante. Né? Então, eu sempre pergunto, qual é o seu Everest? O que vocês vão fazer? Tudo na vida é um Everest. Tá? Pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais fácil. Mas a pergunta que a gente sempre faz é o que eu vou fazer. É a nossa vida. Né? O dia a dia é um Everest, todo dia, não tem jeito. Né? É mais fácil? É mais fácil, mas tem todas as dificuldades. Então, tem 2 coisas que eu gosto de deixar. Primeiro, né? Não esqueça, tá? Que a grande vitória é feita de pequenas vitórias. E uma pequena vitória é uma coisa que você tem que se satisfazer. Né? É um conjunto. Né? Ninguém sobe uma montanha pulando e chegando no cume. Então, tem que ir passo a passo. Né? E cada passo você está mais perto do cume. Né? Né? E né, até o Nelson Mandela, né, diz a mesma coisa. Né? Depois que terminou de escalar, né, as dificuldades continuam. Tá? Bom, para terminar, eu escrevi um livro, tá? Quer dizer, quem escreveu foi o Edivelto Oliveira, e esse livro não está sendo vendido. Tá? Ele é transformado em cestas básicas com doações, através de um Pix. Né? Desculpe. O Pix eu deixei os papéis com o Pix. Quem quiser, eu trouxe o livro aí, é só pegar o livro e tá, doa o quanto achar que pode. Tá? Não tem valor mínimo, não tem valor máximo. Tá? Essas doações são transformadas em cestas básicas. Tá? Eu já entreguei 2.100. Né? Atualmente tem um problema técnico que o Erivelto é candidato a deputado estadual. E aí, como todas as vezes que eu entrego, eu coloco o livro, a pergunta é, se não colocar o livro, pode entregar cestas básicas? Ninguém sabe ainda. Tá? Nós fizemos uma pergunta, estamos esperando.
Então a minha meta é entregar no mínimo 3.000 cestas. Eu já entreguei 2.100, eu ouvi histórias fantásticas de pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, que é impressionante, que é uma realidade que a gente sabe, mas que a gente não conhece a fundo, e que é uma gota no oceano, mas é uma gota que é o resultado de todo mundo que pegou o livro, e a gente ajuda algumas famílias. Tem a missão, a Divina Misericórdia, tem um centro espírita, tem uma igreja, a quem precisar eu dou, assim, eu dou para uma igreja em Descoberto de Goiás. E lá, em torno de 40 minutos de Brasília, tem o menor IDH do Brasil. O índice de desenvolvimento daquela cidade é o menor do Brasil. Do lado da cidade mais rica do Brasil, com o maior salário médio e tudo. Então, quem quiser, eu trouxe várias caixas de livros, é só pegar o livro. Eu vou ficar aqui. Quem quiser um autógrafo, uma dedicatória, eu faço na hora. E a doação é essa. Então, aí... Só falar que os kits estão lotados.